Buenas mundo, aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amor Cura. E hoje estamos aqui com mais um oráculo semanal. Hoje é dia 29 de maio e a gente vai falar dessa semana até 4 de junho. Sejam muito bem-vindos e eu tô gostando muito de receber os retornos sobre esse oráculo semanal, porque ele tem reverberado em várias ramificações. Então, bom dia para quem tem acompanhado aqui às segundas-feiras, para quem assiste depois, sejam todos sempre muito bem-vindos. Vamos falar o seguinte, de hoje, começando por esse astral da segunda-feira. A gente tá aqui nesse céu com uma lua crescente, agora ao final aí do dia já vai ingressando no signo de Libra. E qual é a crescente, né? A energia crescente, a demanda crescente. Ela realmente tá pegando em termos das nossas relações e primeiro a nossa relação com a gente mesmo. Então tem muitos processos que a gente vem passando aí nas últimas semanas que a questão ela fica entre o apego e o medo. As questões elas vão reverberando emoções, ramificando emoções que na verdade tem essa raiz do que a gente está apegado em fazer manutenção, às vezes até mesmo das nossas próprias máscaras e o que a gente tem medo de encarar, medo até que dê certo, né? Então, aproveitar enquanto o café está quentinho. Esse processo de olhar para o que está crescendo é principalmente emocional. Ele é primordialmente emocional, porque são as nossas emoções, e emoções é diferente da dinâmica dos sentimentos, são as nossas emoções que vão dando tom para a nossa perspectiva. Então, a nossa lente de contato com a realidade tridimensional, ela é baseada naquilo que a gente tem como processo emocional contínuo. E numa dinâmica, que é essa dinâmica mais superficial, que pega justamente os nossos emaranhados emocionais, que é o ciclo lunar, essa interferência metálica, ela vai comungar justamente com aquilo que a gente está ali vibrando dentro desses últimos processos emocionais. Então, é muito importante olhar o que está realmente movimentado através do apego e o que está sendo movimentado através do medo, porque a partir desse momento nenhum dos dois estão a serviço do principal elemento que entra em ação com todo o vapor nessa semana, tanto pelo céu astrológico quanto por essa dinâmica que a gente abre aqui nesse oráculo. Então já tem algo muito bem ancorado aqui, que é a palavra-chave. E a palavra-chave ela vem com a força de Júpiter, que é esse movimento de expansão, e a palavra-chave da nossa maravilhosa carta central, que é a carta de crescimento. Então, olha só, a carta de crescimento, hoje a luz está até fazendo um movimento aqui de cores diferente, então essa carta do crescimento ela está vibrando aqui. A palavra-chave é crescimento. Então, nessa semana onde muitas vezes a gente pode se sentir perdido em alguns assuntos, o que acontece quando chega um momento, vai lembrando aí de outros episódios da vida, chega um momento onde você olha e fala, tô perdida aqui, tô me sentindo perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, estou confuso. O que é esse momento onde a gente se sente perdida?
É um momento onde aquela personalidade ao qual a gente estava apegada, bom dia, Fabi, aquela personalidade ao qual a gente estava apegado, ou a personalidade que a gente está tentando criar a partir de uma perspectiva de medo, ela já não serve mais aos propósitos da nossa alma. Então, a nossa alma ela começa a soprar uns ventinhos diferentes para o nosso crescimento, para que ela possa participar mais ativamente da dinâmica na qual a gente já está inserida. A principal dinâmica em que todos nós estamos inseridos são as trocas, os relacionamentos. Começando pelo relacionamento consigo mesmo. Então, começa num pensamento. E a gente fica perdido quando a gente vai se afastando dessa conexão do que a gente sente, porque afinal de contas, as coisas precisam de um sentido. E a gente começa a criar milhares de fórmulas e de sistemas e tentando seguir um script que não funciona mais. As pessoas que tendem a ter processos de se sentirem perdidas constantemente são aquelas que estão mais apegadas ao script, ao programinha, né? Que ela sente que recebeu ali numa certa fase da vida, para que ela desenvolva o personagem de acordo com aquela programação inicial. E chegam momentos onde a alma começa a sussurrar e depois a ventar e depois intensificar a comunicação, dizendo: você não está perdida, você está se encontrando, mas você não quer largar esse programinha obsoleto que escolheram por você. Então esse momento de confusão, ele vem pro crescimento. E aí de novo, né? Olha só a vibração, as cores desse crescimento aqui, né? Esse crescimento, ele é a chave da nossa semana para a gente conseguir lidar com essas interferências metálicas e também usar de uma forma muito sábia essa aproximação da fase lunar cheia. Então, a gente entra num processo realmente de começar a deixar muito mais consciente essas escolhas. Então, insights precisam ser colocados no papel. Chaves, pensamentos que você fala: nossa, mas da onde veio isso aqui? Ou vem uma ideia, você tá andando, vem uma ideia e você fala: ainda não sei onde é que eu vou colocar isso, mas os processos de abertura dessa semana, eles estão a serviço de um crescimento maior. Então é um momento onde a gente entende realmente que não dá para ter espaço para ficar realmente só no mental, porque o mental ele começa a recriar situações conhecidas. E a carta do crescimento diz o seguinte: a sua vida está se desenrolando de um modo sequencial que ressoa com toda a vida. Esse é um crescimento evolucionário, gradual, passo a passo. Tenha paciência e confie no processo pelo qual você está passando. Não tente andar mais rápido do que as suas pernas aguentam. Agora você também pode apreciar o crescimento das outras pessoas, das plantas, dos animais. Fale com as células do seu corpo e perceba que elas podem compreender a sua intenção. Com a cooperação do seu corpo e da sua mente subconsciente, o seu crescimento será mais fácil e mais prazeroso, promovendo uma profunda sensação de relaxamento. O crescimento está ocorrendo na matéria e na mente ao mesmo tempo. O seu desenvolvimento progressivo é assegurado quando você vive um dia de cada vez. Não tenha receio de se aventurar por espaços incertos e desconhecidos, mesmo que você se sinta tão vulnerável e sensível quanto o broto de uma planta. Finque raízes, rasgue a terra e cresça.
Visualize e sinta o crescimento dentro de você e à sua volta. O crescimento diz: receba a luz do sol, o ar, a água e o alimento, e seja grata pela fonte de todo o crescimento. Transforme a inatividade na busca pelo seu propósito. Sinta os elementos sendo combinados e buscando novos rumos de crescimento. Aí vem a parte que é boa de se anotar, que é a afirmação ao final da carta. Pouco a pouco a minha vida segue seu rumo num estado descontraído de confiança em cada momento. Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso aqui? Essa parte de fale com as células do seu corpo e perceba que elas podem compreender a sua intenção. Tem várias formas da gente entender a intenção. Mas aqui das minhas experiências, e não como terapeuta, mas como pessoa, aqui das minhas experiências eu vejo que nos momentos em que as minhas intenções foram mais claras, elas primeiro foram claras para o meu corpo. Foi realmente nesse lugar de dar sentido, de acomodar um lugar, antes mesmo que minha mente pudesse entender que aquilo era uma intenção. Houveram experiências onde eu quis intencionar algo de forma projetada, de forma organizada, de forma consciente, e eu percebi que a intenção, ela não vem daquele esforço mental, de você intencionar e de você criar um esforço e de você elaborar e de você ficar ali com a mente como se estivesse intencionando movimentar um copo do lugar. A intenção, ela brota do coração. E o nosso coração, tanto aqui nesse centro do chakra cardíaco, quanto realmente nas ligações em que o nosso órgão pulsa e envia essas intenções realmente para todo o sistema sanguíneo, para todas as células, ele faz uma conexão com a mente. Então essa informação ela chega simultaneamente, mas o processo racional, o processo realmente de desenrolar esse modo sequencial com toda a vida, ele tem uma alocação ali com a questão do tempo, com a nossa percepção do tempo. Então tem coisas que a gente intencionou lá atrás, inconscientemente ou não, e que elas fincaram raízes, e que elas rasgaram a terra, e que essas intenções cresceram. E a gente não lembra mais. Ou então a gente lembra, mas hoje se sente perdida, não sabe o que fazer com essas intenções que já foram semeadas lá atrás. E esse é justamente o processo de crescimento. Então, essa ressonância aqui de compreender a sua intenção, ela é primordial e a gente consegue compreender a nossa própria intenção quando a gente está tentando entender a intenção dos outros, quando a gente está tentando colocar coisas à frente das nossas próprias e reais intenções, quando a gente está se atropelando porque entende que crescimento é uma competição, quando a gente está, de alguma forma, usando esse crescimento como uma justificativa para não ter paciência consigo. Então, eu não posso demorar, eu não posso me atrasar, eu não posso ficar para trás, eu não posso não saber o que dizer, não saber o que fazer. E a intenção, ela está permeada desse estado de relaxamento. Ela está permeada desse lugar de crescimento. E aí, essa ressonância aqui, nessa semana a gente tem um aspecto de Vênus em trígono com Netuno. E Vênus está ali na qualidade de caranguejo e Netuno na qualidade de peixes. E é tão bonito esse encontro, porque é literalmente um rezo, né? É uma oração para que a gente consiga olhar as coisas com mais profundidade e mais beleza. Então, os obstáculos, eles acabam se tornando uma forma da gente
tirar aquelas casquinhas feias, obsoletas, para encontrar realmente qual é a intenção do amor naquela situação, qual é a intenção do aprendizado naquela situação. E essa Vênus, quando ela conversa com Netuno, ela dá esse espaço. Então, a nossa equipe espiritual, os nossos anjos, os nossos mestres, os nossos amigos espirituais, eles só conseguem realmente fazer essa ponte de comunicação e clarear as nossas ideias, intenções e conversar junto da vida que a gente está vivendo quando a gente abre esse espaço de relaxamento. Por isso que eu falo tanto da questão dos sonhos, porque em muitos dias, para mim, é o mais funcional. Às vezes a gente tem tantas demandas, entra num momento ou em outro do dia num piloto automático, e quem nos acompanha no invisível não é visto. E quando a gente não dá espaço para essa visibilidade espiritual, quando a gente não dá espaço para ouvir esse crescimento, ele parece que não está acontecendo, mas na verdade ele exige uma escuta interna muito ativa. Então, os processos de rotina, de disciplina, eu acho que eles têm muito essa característica mesmo da gente abrir espaço para que haja tanto uma ação consciente, para que a gente possa de fato desenrolar e crescer nos assuntos que nos competem, que somos responsáveis por fazer crescer, quanto tem esse lugar de encontrar espaço todos os dias, para ouvir o que os nossos companheiros de dimensões mais sutis e invisíveis têm sempre a oferecer. E de alguma forma, esse é um lugar de reconhecimento, porque quem você acha que te acompanha espiritualmente? São seres que já passaram por tudo que você passou e podem justamente facilitar no sentido de evoluir junto, porque conhecem essa jornada. Outros, de esferas ainda mais elevadas, podem não conhecer a programação tão complexa que a gente vive aqui nessa dimensão, mas conhecem o caminho para um crescimento. E a gente precisa assentar esses processos emocionais, principalmente aqueles melancólicos, que fazem a gente se sentir tão pequenininho, que fazem a gente se sentir tão sem importância, que fazem a gente preencher os nossos dias de um tanto de nostalgia, de coisas que ficaram no passado, de o que eu deveria fazer, de uma época onde eu fui mais feliz, de como eu gostaria que fosse. Isso vai criando barreiras, vai criando ilusões, e aí a gente vai tomando o espaço do que era e do que é possível ser um espaço de oração, de conexão, de crescimento. E veja que eu não estou falando, usando esses termos, de algo religioso ou de algo espiritual no sentido extraordinário ou místico. Eu estou falando de espaços onde você consiga reconhecer qual é a tua intenção, para não ficar com essa ideia contínua de que você está perdida simplesmente porque você não está no controle daquela personalidade que um dia funcionou e hoje não funciona mais. Não está mais a serviço do seu crescimento, da sua evolução. Então, abrir espaço realmente para sentir esses pulsos todos, né, que vão refletindo o coração. Então, esse pulsar do órgão coração que faz uma conexão com espaços do nosso cérebro, que ajudam a gente a criar realmente novas sinapses e ter novas ideias que estão muito mais condicionadas pela nossa alma do que pelos nossos mimimis internos. Porque todos temos aí algo a vasculhar e ver que é muito fácil a gente se apegar a uma situação de forma melancólica, é muito fácil a gente se apequenar diante das situações que nos parecem desafiadoras,
mas que são obviamente passageiras, porque senão viveríamos continuamente a mesma situação, e não é o que parece que acontece aqui na velocidade em que as coisas estão. Então, não dar espaço para o crescimento é a única forma de não crescer. Esse fincar raízes, rasgar a terra e crescer é um processo que muitas vezes tem as suas dores, tem os seus dissabores, mas é extremamente natural. E a gente olhar realmente para esses processos de crescimento como natural, é natural que eu me sinta assim, mas não é necessário que eu me apegue a essa parte isolada do meu crescimento, a essa parte isolada de um desafio, como se isso fosse eu, como se isso resumisse a minha possibilidade de responder à vida, como se isso fosse um grande motivo para me sentir culpada. E há uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. A responsabilidade, ela sempre vai estar a serviço do crescimento, porque ela vem na justa medida em que a gente precisa agir. E a culpa, ela sempre vai te preencher de espaços que não são seus, de situações que já passaram, de situações que vão aumentando ainda mais a distância da alma e dificultando a aproximação dessa faixa vibracional que a gente chama de espiritual e que na verdade é uma coisa só, para que a gente faça escolhas que realmente estejam muito mais pautadas nesse amor. E o processo do Amar-Cura, eu vejo exatamente isso. O quanto, quando a gente vai se restaurando internamente daquilo que nós julgamos ser a nossa personalidade, a gente também vai dando espaço para se amar, amar as coisas como elas são, e entender realmente que esse amor incondicional que ele é tão falado, ele precisa de um trabalho, de uma dedicação contínua, para que a gente realmente diminua a distância entre o que a gente acha que é realidade e o que é espiritual. O que a gente acha que a gente é do outro lado e o que a gente é aqui, com os papéis que nos cabem aqui. Então, quando a gente olha agora o baralhinho da boneca, o baralhinho pequenito, o baralho cigano, então, quando a gente olha para aquilo que a gente precisa soltar, lembrando que semana passada a gente já fez algumas solturas aí que também estavam relacionadas a vínculos, a lugares onde a gente se compromete, mas que já não servem mais, a contratos, a relações, a situações, a grupos, onde o sentido vai se perdendo porque as coisas vão de fato mudando, né? A gente fez uma soltura ali e nos direcionamos para lidar com essas emoções. E agora, o que a gente vai olhar de novo essa mochilinha que a gente veio caminhando, trazendo essa atenção de como é que foi essa última semana, quais foram as situações que mais mexeram. Que aí na nossa mochila agora a gente tem a carta da lua. Pequenita. E a lua, ela vem com essa questão mesmo, né? Liberar os processos emocionais. Liberar os processos emocionais, ele começa com uma coisa que a gente deveria aprender desde criança, que é dar nome para o que está sentindo. E isso tem se tornado cada vez mais desafiador, porque as pausas para se olhar e para se sentir, para sentir no corpo, para perceber onde é que estão essas informações, elas têm se tornado cada vez menores ou mais difíceis realmente de serem trabalhadas. Então, liberar esses processos emocionais, se a gente fosse nomear aí os 3 principais: apego a uma forma de me apresentar para o mundo, apego a um relacionamento, apego a
uma situação na qual eu estive inserida por muito tempo e agora ela perde o sentido, mas eu não consigo decidir. Então, os processos emocionais relacionados a apego, eles também estão relacionados a medo, eles também estão relacionados à arrogância, são lugares onde a gente acha que a gente domina, que a gente acha que ou tá tudo bem e que não precisa ser mexido, ou então que a gente tá fazendo exatamente tudo que é preciso. E percebe que até mesmo nessa fala de tentar explicar o que é esse processo emocional, tem uma certa confusão. Por quê? O processo emocional, a confusão emocional, essa bifurcação de o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que tá acontecendo, ela vem justamente num momento aonde a gente precisa tomar alguma decisão. Então, o que atrapalha num sentido mais superficial até, o que atrapalha uma decisão é o processo emocional que envolve, né, aquela dualidade. Numa situação eu me sinto assim, numa outra eu não sei como eu me sinto, ou eu me sinto assim. E esse desbalanceamento, ele realmente não te prepara ainda para uma decisão. A Adele está dizendo, na live passada me ajudou bastante a questão de perceber as tecnologias que utilizamos como instrumentos de poder. Que bom, eu também, sabia? E é isso, né? É verdade. Na semana passada, o oráculo vibracional, a gente trouxe tecnologia. E aí, temos aí essa extensão agora dessa tecnologia das emoções. A gente tem que atualizar os nossos softwares de como a gente se relaciona emocionalmente. Tem que num sentido de ter a oportunidade. Não tem que nada. Mas essa liberação do processo emocional é isso. Então, visualizando aquela, de alguma forma, metáfora que eu sempre utilizo aqui em relação à mochilinha, é isso. Você vai entender que você está abrindo essa semana essa mochilinha, que tem processos emocionais ali que vão ficar mais claros de claro que eu não tomo essa decisão. Olha só o que eu estou carregando nas costas. Olha a sobrecarga emocional aqui que me impede de decidir. É isso que você quer, mas você está disposto ou disposta a assumir, a pagar o preço por essas decisões? Não, porque eu me sinto assim, X, Y, Z. Então, trazer realmente essa consciência, ter no mínimo essa coragem de pegar essa mochilinha e dar uma olhada ali, dar um nome, como é que você está se sentindo, experimenta escrever, hoje eu me senti assim, e vai ligando os pontos até que você entenda, tá, quer dizer que essa semana vai ser só decisões e que as coisas se organizam e que você simplesmente larga essa mochila? Não, mas que você conseguiu nomear, trazer para uma superfície mais clara, até mesmo para conseguir ter a humildade de reconhecer onde você precisa de ajuda, mesmo que seja em silêncio, você com os teus guias, com os teus mestres, com a tua hierarquia, mas coloca isso realmente na mesa. Porque aí o direcionamento, ou seja, a gente está crescendo, se encaminhando para o pequeno trevo. A carta do trevo no baralho cigano. Olha que ressonância bonita, né? Com a carta do crescimento, porque aqui a gente tem justamente essa questão. Uma das coisas mais difíceis da gente elaborar o processo de um crescimento, seja um crescimento após uma decisão difícil, crescimento de algo que você está estruturando do zero, é a paciência. A gente realmente não veio com essa formatação em nenhum tipo de programação que segue o script. A paciência é uma programação que a gente desenvolve a partir das nossas experiências terrenas, de acordo com como a gente lida com as nossas emoções. Então, o ser paciente, estar paciente, usar da paciência requer esse nível de presença, de sabedoria para entender o que está sentindo e por que consegue ou não ter paciência em determinados lugares. Aonde você se vê mais paciente, começa a cultivar realmente esse lugar de paciência. Por quê? Tem muitos espaços aqui de crescimento,
vamos colocar aqui, linha do tempo dessa semana, até ali 4 de junho, aonde você está tentando fazer uma coisa impacientemente, porque acha que, né, tá apegado àquele modo de fazer, então vai reproduzindo aquele jeito de fazer, e na verdade o que essa carta do trevo aqui, ela coloca paciência, porque você pode se surpreender, você não sabe nem como é que isso aqui vai se resolver, e se não for desse jeito que você está tentando resolver? E se tiver uma coisa melhor, se tiver um elemento que você não está enxergando e que se mostra exatamente essa semana? Daí eu volto para mais um ponto de conexão com o céu do momento, que eu falei semana passada, que eu tô ainda atrapalhada com essa história de Mercúrio na sombra, porque ele não está mais retrógrado, mas sim, nesse processo de ainda não estar se movimentando graus adiante no signo de Touro, Mercúrio, ele sai da sombra no dia 31, quarta-feira. Então, a gente também sente esse processo como se fosse assim, tá, agora a revisão terminou, agora já ficou mais claro, agora já tenho mais informações. Então, quando a gente tem essa paciência também, vamos fazer essa relação de terminar, revisar tudo, é igual você fazer uma leitura para responder uma prova, para responder um exercício. O processo de aprendizagem na vida é a mesma coisa. Se você não interpretou direito, se você não leu, se você pulou alguma linha, alguma palavra, e você achou que entendeu porque você bateu o olho e queria terminar logo o exercício porque você acha que sabe e tem mais o que fazer, volta, faz de novo. Então, esse cuidado realmente de qual é o exercício que você está fazendo essa semana, que se você der uma revisadinha, uma olhadinha de novo naquele assunto que você tem certeza que já devia ter acabado, que já podia ir para a próxima, que vamos, que eu não tenho tempo, você pode se surpreender, porque tem um elemento surpresa. E aí esse elemento ele vai exigir o quê? Né? Se a gente está aí numa semana de crescimento, de fincar raízes, de rasgar a terra, de crescer algumas situações, vai voltar para aquela questão ali da conexão com a espiritualidade. Fé em si mesmo. Eu acho que esse é o grande lugar da espiritualidade, quando a gente consegue estar carreado de bateria de fé em si mesmo, é um lugar de confiança, não é uma confiança egóica, né? Porque a gente está saindo, desconstruindo esse lugar da personalidade. É uma confiança de que eu estando aqui presente, me responsabilizando pelo que eu sinto, pelo que eu faço, só pode vir o melhor, porque tudo faz parte desse mesmo contínuo aprendizado e do meu crescimento. Então eu olho para essa fé em si mesmo e entendo que a minha conexão espiritual, a minha fé, quando eu acendo uma vela, quando eu faço esse processo aqui no externo, ritualizo isso aqui, eu estou conversando com quem? Como diz a Michelle, que deve estar aí ainda ouvindo, com a minha parte mais esperta. Eu adoro isso. O nosso eu superior, as nossas esferas mais elevadas, são as nossas partes mais espertas. Com quem a gente conversa, com quem a gente se conecta, com partes nossas que são muito mais crescidinhas, vou usar essa palavra carinhosa para não ninguém se ressentir, são mais crescidinhas do que a gente aqui na Terra, nesse laboratório cheio de limitações, de véus, de ilusões, de dificuldades, de histórias. A gente conta a nossa história, mas sem colocar realmente a nossa participação especial, que é a nossa parte mais esperta, que nos dá fé e confiança para a gente seguir sempre adiante. Então, o que essa carta do trevo vai colocar? Eu preciso superar aquela relação. Eu preciso superar essa situação que me deixou desconfortável. Eu preciso superar a sobrecarga que eu tô. Sabe o que precisa para superar? Andar. A única coisa que faz a gente superar alguma situação que nos prendeu na melancolia, no apego, no medo, na arrogância, que nos deixou perdida, é andar. É seguir em frente, é buscar preencher este ser
de mais energia, de mais amor. Então, quando eu preciso superar uma situação que foi difícil para mim, eu não vou superar ficando nela, me esgotando nela e ficar ali remoendo a situação. Eu preciso superar, então enquanto eu não superar, eu não vou viver. Péssima escolha. Porque a superação, ela se dá na vida. Ela se dá no amor, ela se dá realmente nesse processo onde a gente vai buscar andar através de uma energia que seja ampliada para que aquele processo da superação ele fique tão pequeno que resta ser superado. E a gente só supera realmente quando a vida anda. Adélia anotando, Ana concordando, doutora Nutri também, amor, tá super assim. Estamos, né? Estamos nessa ressonância de botar a vida para andar e superar os processos com as próprias mãos. E essa é outro insight da mini carta do Trevo. Com as próprias mãos. Como é que a gente dá passagem, né? Lembra as minhas metáforas, quem já faz atendimento comigo não se surpreende, mas acho que às vezes fica assim, meio doido, mas lembra daquela, né, do passanel? Da brincadeira do passanel? O telefone sem fio, a mesma coisa? São processos onde a gente vai passando, né, algo através das mãos. Quando a gente entrega, quer um cafezinho? Eu vou entregar através das minhas mãos. Então, tudo que passa pelas nossas mãos também faz o fluxo andar, também nos alimenta de fé em si mesma. Opa, consegui oferecer algo aqui, consegui fazer algum movimento que foi útil, que me fez crescer, que me ocupou as mãos. E aí é outra dica ótima. Não sabe o que fazer, tá perdida? Vai ocupar essas mãos, vai ocupar essas mãos. Vai fazer alguma coisa. Ah, eu não tenho habilidades manuais. Mentira. Você só não está usando suas mãos. Todo mundo tem habilidades manuais, senão a gente não usaria as mãos para fazer tantas coisas. Então, isso inclusive é uma técnica terapêutica e educativa em uma série, em porções de linhagens, né? Ocupar as mãos enquanto alguma situação está se desenrolando. Você está atento à situação, mas você está com as mãos ocupadas, ou seja, o processo ele começa a se movimentar. E depois que você ocupou as suas mãos nesse lugar de estou aqui, exercitando a minha paciência, costurando, cozinhando, lá, você tem algo a compartilhar. Porque se você ocupou as suas mãos, você certamente tem algo a oferecer com o que você estava fazendo. Então, isso é muito bonito, porque essa é a nossa passagem para o crescimento, né? Vejam quantos insights vêm aqui com esse processo. Tchê-me avante, 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 meu povo. Então, o que mais que eu posso dizer aqui sobre isso? Eu acho que no final dessa semana, quem lembrar, me contem. O que você vai ter para compartilhar? Adele disse, ocupar as mãos nem que seja lavando louça e varrendo a casa. Perfeito, porque esse é o básico. E às vezes a gente esquece do básico. As coisas mais óbvias que fazem realmente com que a gente tenha a oportunidade de exercitar a paciência, de se deixar surpreender porque se desligou da necessidade de fazer coisas fora. Às vezes é isso. Volta e meia eu falo dessa questão básico, simples, ele nos leva para esse lugar de crescimento de forma muito importante. Fábio lembrou que Baba Yaga coloca a vasalisa para ocupar as mãos. Exatamente. E é nesse lugar em que a intuição vem, né? Quantas vezes a gente não tá lavando uma louça e, meu Deus, vem aquela informação, você fala, claro,
A gente tem pequenos rituais que a gente acaba não conservando mesmo e não entendendo o que a gente tem para compartilhar no final, simplesmente por estar ali remoendo emoções e nesse campo lunar frequenciadas por uma série de fios que nos conectam a situações que não precisamos mais estar. Ficamos cheias de paixões, cheias de ressentimentos, cheias de conexões fora, nutrindo e alimentando seres e pessoas que você não precisa alimentar, que você não precisa doar sua energia, porque você acha que quando você está pensando muito em alguma situação, você está com a sua energia intacta, fica tudo ali guardadinho, a sua cabeça. Não, você está entregando energia vital. Então, vamos segurar esse trevinho nas mãos juntas essa semana. E aí, como eu estava dizendo, no final da semana me contem. Porque algo vai vir assim para que a gente possa compartilhar o que precisa mudar. O que precisa mudar. Se tiver muito difícil essa situação de entender o que é crescimento, o que é o trevo, a situação precisa mudar de forma mais urgente. Sabe quando? Essa semana ela realmente vai deixar bem claro isso. Pelo que eu estou vendo aqui com este céu do momento e com esse oráculo maravilhoso. Eu não vou cansar de falar toda semana. Achei maravilhoso. Acho que esse crescimento ele é muito bem-vindo em todas as esferas para todos nós. Essa lua tá mais que na hora mesmo de sair da mochila. E esse trevinho ali, perfeito, cheiroso, maravilhoso, né? Campos invasivos, vamos tomar cuidado com os lugares onde a gente troca as nossas energias que impedem o nosso crescimento de tantas formas. É isso mesmo. Que bom ter vocês aqui comigo. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Vocês estão me entregando, é mais resposta, é mais maravilhosidade, é mais complemento. Então daqui eu mando todo esse axé maravilhoso de crescimento para todas nós essa semana. Que esse oráculo reverbere no coração de vocês e nas práticas e que vocês tenham ainda mais insights a partir dessas palavras que foram lançadas aqui. E semana que vem a gente tá junto. Agora, último recado. Toda essa conversa aqui tem ressonância com o Laboratório Curadoria Marcura, que inicia dia 21 de junho, que é basicamente uma comunidade de mulheres que vão mexer o caldeirão aí a partir dos 6 portais que eu criei no Amarcura. Então, dia 21 de junho a gente inicia, segue até dezembro, para no final do ano ter muita energia, muitos recursos para fazer um grande ritual de abertura de caminhos. Que é isso que o Amarcura é isso que o meu trabalho é, abrir caminhos. Então, o que você levar de informação e de energia aqui, ela se renova e abre caminhos. Então, que os caminhos se abram e que seja uma semana próspera e produtiva para todos nós mesmo. Besitos e até a próxima!